Padre Bruno, que estarão lançando a coletânea de pregações Revestivos da Armadura de Deus. Informações 12 31 86 26 00. Não lutamos contra homens, mas sim contra os poderes das trevas. A Rádio América quer festejar com você os 7 anos da Canção Nova. Celebre conosco a missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da AM 1410. Será no dia 26 de agosto, às 8 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova. Venha participar conosco e traga o seu pedido de oração. Ou ligue para nós no 11 20 39 1410 e deixe a sua intenção. Missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da Rádio América. Rádio América. Dia 26 de agosto, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 11 20 39 1410. A nossa oração. O melhor presente que podemos dar a você. Ao ser ordenado, o sacerdote recebe o dom do Espírito Santo que lhe é concedido por Cristo através do bispo e que lhe dá uma autoridade sagrada. Agosto, mês das vocações. Todo domingo, 9h30 da noite, buscai as coisas do alto. Com Padre Vicente, da Comunidade Betânia. Sintonize. América. 11h59. Rádio América. AM 1410. Neste ano da fé, respondamos a Deus através do exercício da nossa fé, do nosso testemunho, esperança e fidelidade. A fé é Deus que se revela, transforma a minha vida nos sacramentos. Eu respondo a isso por um comportamento moral e então retorno a Deus na oração, na adoração, na entrega. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde. Como eu anunciei ontem, hoje nós temos a presença de um bioquímico farmacêutico, né? Que é o Gustavo Alves, que já participou do Mais Saúde em outros tempos. Ele que é doutorando em biotecnologia e coordenador e professor dos cursos de pós-graduação em farmacologia clínica e farmácia hospitalar no SENAC e das faculdades Oswaldo Cruz, além de outras instituições de ensino. Bem-vindo, Gustavo. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e vamos aqui tentar contribuir um pouquinho para falar sobre medicamentos. Ai, com certeza, porque com o seu conteúdo, né, e os programas que nós já fizemos e vimos o retorno, vai ser fantástico. E você pode, então, estar participando porque hoje tem sorteio. Gente, eu consegui mais uma caixa daquele caroço de açaí, lembra? Que todo mundo gostou? É um super presente. O pessoal lá, o Marco, que já esteve aqui com a gente, ele vai me ceder uma caixa por semana e vai despachar direto da fábrica dele. Então, depois a gente vai entrar em contato com quem foi sorteado. Lembrando que é uma caixa com 12 caixinhas dentro e cada caixinha tem 30 gramas e equivale a 100% das necessidades diárias de antioxidantes, somente naquelas 30 gramas. Tem 95% das necessidades diárias de selênio. Selênio que nós sabemos que só encontramos na castanha do Brasil, ou antiga castanha do Pará, né? E o selênio é super importante para inibir a formação daqueles famosos radicais livres, né? Que a gente conhece tanto. E tem, assim, lógico, propriedades fantásticas como vitamina C, porque tem acerola liofilizada,
Tem o guaraná em pó, portanto, dá energia e é um alimento 100% seguro por causa do processo de fabricação, que o açaí é congelado a menos 30 graus centígrados, então ele é eliminado totalmente o protozoário do barbeiro, porque às vezes a gente tem desconfiança de onde vem aquele açaí e a gente fica, né, com o pé atrás. Então esse produto tem essa vantagem, isso é fonte do Instituto Evandro Chagas. E uma série de coisas, gente. É tudo de bom, pode ser consumido por diabético, porque é adoçado com estévia. Não tem corante, não tem conservante, quer dizer, é tudo de bom para nós que somos da área funcional. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Ou você pode também mandar o seu SMS. Seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CMSP, espaço e a sua mensagem. Mas você também pode participar pelo e-mail. Aproveita e deixa aqui a sua dúvida sobre medicamentos. Nós vamos falar de muitas coisas, inclusive pedir agora para o Gustavo para a gente explicar melhor o quanto é sério o uso de antibióticos, que a gente vê que tem muita gente que sobrou um antibiótico na gaveta e de repente, tô com uma dorzinha de garganta, deixa eu tomar isso aqui, né, Gustavo? A gente vai falar já já. Então você pode também estar mandando seu e-mail, maisauderádio@cançãonova.com, mas liga aqui pra gente no 0 Operadora 11 2039 1410. Bom, Gustavo, a gente estava comentando da importância de falar sobre medicamentos. O que você separou assim por alto para nós conversarmos hoje com os ouvintes do Mais Saúde? Bom, eu acho que quando se fala em medicamento, se fala em algo que é comum a todos. Todas as pessoas fazem uso de medicamento, seja em alguma fase da sua vida ou por algum problema que possua, etc. E o medicamento ele tem algumas questões interessantes que elas vão de encontro a aspectos dos hábitos das pessoas, costumes, e até pelo desconhecimento de algumas características que o medicamento possui, quanto à forma de ser utilizado, quanto à forma de ser preparado. A que horas tomar também, a que horas né? tomar, a questão da alimentação, e que muitas vezes faz uma diferença incrível no resultado do medicamento. Tem alguns que já trazem, assim, por favor, consumir com alguma fonte de vitamina C. E geralmente o pessoal fala suco de laranja, né? Mas é fonte de vitamina C que ajuda a absorver melhor esse medicamento. Tem alguns que já trazem isso na bula. Mas no tocante, assim, geral, o que a gente poderia, então, estar falando sobre os medicamentos? Bom, eu acho que, primeira coisa, sempre o medicamento prescrito pelo médico, sempre seguindo uma orientação médica. A gente tem um grande problema hoje, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Você falou dos antibióticos, que é a questão da automedicação. A questão da automedicação, ela é um problema de saúde pública. E sempre buscar um profissional que possa lhe orientar adequadamente sobre o uso do medicamento. Esse profissional na farmácia somente é o farmacêutico, que tem habilitação para dar esse tipo de informação. Partindo-se do princípio, então, de que vá se adotar tudo aquilo que foi orientado pelo médico e pelo farmacêutico, algumas orientações básicas. Eu vou falar assim, talvez uma das mais simples, que eu gosto de bater muito nessa tecla: medicamento se toma com água. Olha aí, água, um copo de água. A gente às vezes vê lá nos filmes americanos, na televisão, o pessoal toma um comprimido e engole o comprimido sem nada, como se estivesse engolindo uma bala, alguma coisa do tipo. Medicamento se toma com água, não se toma com refrigerante, nem mesmo com sucos. Há várias restrições, boa parte deles, com bebidas quentes. Então é o simples. Vamos fazer o simples? Tomar com água. E água, um copo? Um copo cheio de água é o suficiente. Pensa que o medicamento é alguma coisa que ele tem que chegar até um certo local do nosso estômago, e depois ele vai para o intestino, etc. Então ele precisa ter um veículo que carregue ele. É uma questão mecânica, né? Ele não pode ficar parado em algum lugar, meio que entalado, até ele chegar onde ele vai começar a ser absorvido. Porque tem gente que fala, nossa, eu tomei, mas parece que ficou parado. É verdade isso? É verdade, porque você tem ali o trânsito até o que o produto... É como se fosse um alimento também. Se o indivíduo não mastigar adequadamente, o alimento vai ficar como se estivesse ali interrompido, né? Ou então o que é pior, a pessoa não mastiga, não produz saliva, a gente sabe que saliva tem tantas coisas boas, e vai lá e toma água no meio
da refeição, que não é nada adequado. Bom, então já anotei aqui, primeira dica do Gustavo, tomar medicamento com água. Segunda dica importantíssima. Segunda dica importantíssima é a questão da guarda dos medicamentos, né? A questão do local onde se coloca os medicamentos em casa, depois de adquiridos, os medicamentos em geral, salvo algumas exceções, como o caso de quem tem o diabetes, que guarda insulina na geladeira, etc. Os medicamentos têm que ficar em locais com temperatura ambiente, sem receber luz indireta do sol, porque isso afeta a estabilidade. Isso quimicamente o medicamento é uma ou mais substâncias químicas, isso fará diferença para quem vai utilizar, então a guarda do medicamento é muito importante. E evitar guardar na cozinha, né? E também a questão do acesso, né? Guardar na cozinha, então crianças, outras pessoas que vão utilizar, nós mesmos, né? Você comentou a questão do antibiótico agora há pouco, a gente tem esse problema que ainda não se consegue comprar as quantidades exatas do medicamento nas drogarias, nas farmácias. Isso é uma coisa que eu não entendo, Gustavo, porque inclusive na Europa, pelo menos a minha experiência na França, o médico, ele prescreve, ou enfim, é alguma coisa do tipo assim, esse paciente precisa de uma medicação para tal assunto. E é o farmacêutico que, digamos assim, coordena qual vai ser o medicamento que ele vai tomar. Porque é como se o médico fizesse o diagnóstico, mas quem vai decidir, né, o que tomar é o farmacêutico. Eles têm uma postura completamente diferente daqui do Brasil. Muito diferente. A gente até vê algumas discussões que visam chegar nesse ponto, nessa evolução, né? Mas eu vou até um pouco antes disso. Eu vou na questão justamente de que a sobra do medicamento, aquele medicamento que foi adquirido, que você não conseguiu comprar na quantidade exata, porque a caixa vem 20, o tratamento era precisaria só de 16, por exemplo. Ai, gente, muitas vezes é um antibiótico e fica lá na gaveta, aí alguém em casa supostamente tem uma situação muito parecida com a anterior, então pode usar, que foi bom, aí o vizinho, algum parente, pode tomar que é bom, e a gente tem esse problema que realmente é muito preocupante. Então acaba sobrando medicamento que não deveria. Não deveria. Então o correto usou, teoricamente seria descartar, ou doar talvez. Ou doar. Os americanos têm um programa muito interessante que eles chamam de brown bag, né, que seria a sacola marrom, onde eles fazem os recolhimentos de todas as sobras de medicamentos das pessoas. Eu já pude ver isso, é muito interessante. No Brasil não tem? Algumas redes estão começando a fazer isso. Eu acho bem interessante, até pela questão do resíduo, do descarte depois. Exato, porque, gente, pelo amor de Deus, remédio não se descarta em vaso sanitário. Não, sei, é verdade. Aquela água vai voltar pra gente, cuidado. E assim, mais uma informação importante também, que dando prosseguimento quando você me perguntou de algumas dicas, é a questão também de que as pessoas têm o costume de cortar o comprimido, amassar o comprimido, pegar a cápsula, misturar num copo de água, isso... eu não consigo engolir. Aí parte aquele que não uma cápsula, um revestido. Não um revestido. Uma drágia. Aquela que é como se fosse uma pastilha, é um comprimido. E vai lá e macera, né? Faz um pozinho dele e toma. Isso não é apropriado, né? Não é apropriado. Principalmente para comprimido revestido, drágia, cápsulas que elas são preparadas, né? Elas são concebidas de uma maneira que tenha que ter um local correto para ser absorvido, para que esse medicamento tenha um tempo ideal de absorção para começar a fazer efeito. E quando você tritura, quando você amassa, você está diretamente influenciando nesse tempo. Bom, gente, já temos aqui a participação da Fabiana, lá de Lavrinhas. Passei tão bons tempos lá em Lavrinhas, quando o Diácono Nelsinho estava lá. Uma saudade. Ela quer participar do sorteio. E você já ligou aqui para o 0 operadora 11 20 39 1410 para participar? O sorteio de hoje é uma caixa com 12 caixinhas daquele caroço de açaí. Um super prêmio, não perca. Mas você também pode mandar... Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Mas o e-mail também dá, tá? A Aninha tá lá de prontidão para receber o seu e-mail, trazer para cá com a sua pergunta, com a sua dúvida. Hoje, o Gustavo Alves, que é o farmacêutico bioquímico, ele tá à total disposição hoje da gente aqui no Mais Saúde. Ele gentilmente veio
né, aquela agenda atribulada dele, mas deu um jeitinho de estar aqui ao vivo conosco para contemplar sua pergunta. Então, manda lá para maissaude@cançãonova.com. Então, tem aqui a Cristina Feres, que não disse de onde é, mas ela quer participar do sorteio. E tem a Ana Maria, que fez uma pergunta que depois a gente vê se você até consegue responder, mas é uma coisa mais envolvida, fitoterapia. O que você acha da fitoterapia? A fitoterapia, ela, da forma que vem sendo hoje trabalhado com a fitoterapia, dos conhecimentos que foram adquiridos, né, os avanços, ela tem se mostrado extremamente útil e benéfica, né? A gente tem algumas reservas quanto à questão da qualidade de algumas empresas que... mas aí vai entrar naquela questão da fiscalização, das questões sanitárias, mas os fitoterápicos são medicamentos, né, doutora? São medicamentos. Pois é, e aí eu não entendo por que nós, nutricionistas, não podemos prescrever certos fitoterápicos que estão de livre demanda na farmácia, que qualquer pessoa vai lá e compra, sendo que nós temos conhecimento para dizer que fitoterápico é hepatotóxico, né? Não é para usar indiscriminadamente. Exatamente. Que nem o pessoal, estou usando cava-cava. Quanto tempo? 2 anos. Aí está com as enzimas hepáticas todas lá em cima e não sabe por quê. Então tem algumas coisas que realmente a gente tem que batalhar aqui no nosso Brasil, mas nós estamos chegando lá, né? Sim, estamos evoluindo bastante. O Brasil é um celeiro no que diz respeito à questão de fitoterápicos, de moléculas provenientes das plantas, principalmente os nossos recursos são tremendamente altos, né, e vem todo mundo aqui pegar, né? Até a questão da pirataria, da biopirataria, leva muita coisa nossa, tem esse biopirataria que chama. Biopirataria, muita coisa que é explorada aqui, é levada para lá e depois é vendida para cá com preços absurdos, é tirado da gente aqui. E a gente que deu a matéria-prima, né? Sim, a gente deu. Ah, bom, a Carla respondeu, ela é do Guarujá. Ah, boa pergunta, Carla. Genérico é eficaz? Genérico. O medicamento genérico, ele foi um dos grandes passos, ou dos grandes avanços que o governo federal deu nos últimos anos, independente de questões políticas, mas surgiu em 1999 e era uma demanda que nós já aguardávamos aqui no Brasil há muito tempo. O medicamento genérico, ele é sim um produto de confiança. Nós temos uma agência que cuida diretamente não só do genérico, mas de todas as questões ligadas a medicamentos, que é a Anvisa, e a Anvisa dá garantia sim com relação ao medicamento genérico. Veja, o medicamento genérico, aquele que vem com aquele Gzinho, aquela inscrição para identificar aquele medicamento genérico e portanto, é um medicamento de qualidade. Mas tem vários laboratórios, né? E também aí entra a questão, né? Porque eu sei que o meu marido, Dr. Roque Savioli, ele prescreve genérico, mas ele dá o nome de alguns laboratórios, que isso é evidente que a gente não pode fazer aqui, mas ele dá o nome de alguns laboratórios que ele prefere que não comprem, né? Que a gente sabe que tem umas coisas também um pouquinho complicadas. Como é que a gente poderia dar uma dica do que seria um genérico bom de um genérico não tão bom? O preço? O preço, não, porque o preço, todos terão um preço muito abaixo do normal comparado com o medicamento de referência. Mas entre os genéricos, será que aquele que é mais caro talvez fosse o melhor? Eu acho que vale muito a pena a opinião do médico. Tá. Em ele aceitando o genérico, que é realmente algo que a gente vê hoje, a grande maioria, e isso que você disse do Dr. Roque, é comum mesmo e a gente entende porque há algumas dúvidas com relação a alguns laboratórios, mas eu diria que é muito importante a conversa com o médico, a conversa franca com o farmacêutico também na hora da compra. Você pode ter essa informação. Olha, eu preciso desse genérico, desse medicamento, eu posso comprar o genérico, tem o genérico, o que você me recomenda? Porque ele também tem conhecimento de, sei lá, eventualmente, acontece às vezes, de um lote de algum produto que foi interditado, e ele pode ali já no balcão da farmácia te dar essa informação, mas eu acho que o melhor caminho é buscar através da qualidade mesmo. Às vezes o preço, a gente tem hoje laboratórios nacionais que estão com preço muito bons, até abaixo do normal. Exato. Agora, o que eu acho que é maravilhoso é você ter a farmácia popular, né? E não precisar para hipertensão, para o diabetes. Quem mais? Hipertensão, diabetes, e tem mais algum que você pode retirar, sendo que você tenha... As dislipidemias, né? Os problemas de colesterol. Isso.
Então, tudo isso é gratuito, né? Na verdade, circulatório, sim, tudo gratuito. Você levando a prescrição do médico, você realmente pode retirar esse medicamento de graça. Eu acho isso fantástico. Foi um grande passo, né? E assim, o acesso ao medicamento era uma das grandes deficiências que nós tínhamos no sistema público brasileiro. Agora a gente tem outras que estamos trabalhando, que os governos vêm trabalhando, mas sem dúvida que essa questão do acesso ao medicamento melhorou absurdamente. Gustavo, vamos pedir para o pessoal participar aqui, porque eu fico entusiasmada e acabo não fazendo tanta chamada. Olha, já temos a Maria Inês, de Cidade Vargas. Qual a melhor maneira de fazer descarte de medicamentos? Ouvi falar que posto de saúde recebia, mas alguns que passei disseram que nunca fizeram isso. Pode me orientar? Depois tem a Maria Helena lá de Natal, a Rádio Rural de Natal, né, que está sempre participando. Gostaria que o doutor falasse sobre o remédio similar, que a gente acabou de falar, tá, Maria Helena, que foi do genérico. E a Rosa Maria, aqui de São Paulo, que é sócia da Canção Nova. Obrigada, querida. Gostaria de saber se existe diferença entre remédio que se compra com fórmula e aqueles que se compra em farmácia. Tem os mesmos componentes? Gustavo, o Rock é muito dessa postura. Se tem pronto na farmácia, para que manipular? Você concorda com esse tipo de pensamento? Se eu tenho um medicamento que eu posso adquirir pronto na farmácia, de um laboratório, e de repente tem pessoas que mandam manipular exatamente o mesmo. Então o Rock sempre fala, eu prefiro que compre na farmácia. Qual é a sua postura? A grande vantagem da farmácia de manipulação é porque você consegue, digamos, customizar o medicamento exatamente aquilo que o paciente necessita. Então, muitas vezes o que se busca ao medicamento, quando o médico ele faz uma prescrição de uma chamada manipulação alopática, ele está buscando adequar exatamente as dosagens e concentrações do medicamento para aquele indivíduo. Se o medicamento já tem pronto na farmácia, é um julgamento que o paciente vai fazer, mas Entendi. É claro que é muito mais fácil comprar o medicamento já na sua dose, já foi concebido naquele padrão para que ele possa ser utilizado. Entretanto, em situações que ele precise fazer uma adequação, com certeza a manipulação é perfeita. E hoje nós temos, o mercado ele até diminuiu um pouco, porque houve uma espécie de seleção natural, e hoje as farmácias de manipulação que estão no mercado, a gente pode confiar. Pode confiar. E você já participou, já mandou aqui a sua pergunta, aqui no 0 Operadora 11 20 39 1410, lembrando que nós estamos também sorteando uma caixa de caroço de açaí, uma caixa grande, com 12 caixinhas dentro, e cada uma tem uma porção de 30 gramas para o seu lanchinho. Mas você pode participar de outra forma também. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Ou você pode, então, mandar seu e-mail para o maisauderádio@cançãonova.com. Olha só, o Cláudio... Ai, Cláudio, como é que você pode tomar omeprazol? Faz um ano ouvindo o meu programa, né? Vou te puxar a orelha. Ele disse que toma omeprazol há mais de um ano. Se tem algum problema, uso contínuo. Outra dica que ele deixou aqui, muito bacana, que diz que a gente pode levar as medicações para as paróquias. Que as paróquias têm um trabalho, porque tem médicos voluntários que podem fazer a distribuição para as pessoas carentes. Fica a dica por aqui. Por que a gente... Eu coloco muito isso. Eu tenho agora um formulário no consultório que, dentre outras coisas, eu peço para uma folha a pessoa me escrever que medicamento toma, a dose, quantas vezes por dia, quem prescreveu, desde quando e para quê. O que eu vejo de pacientes usando omeprazol há 5 anos, e eu digo assim, mas vem cá, quem te prescreveu? Foi o seu gastro. Ok, mas isso aqui já fazem 5 anos. Você voltou nele? Ah, não, porque eu fiquei boa e já que isso fez resultado, tô indo. Agora, e todo o problema da alcalinização do estômago, que depois você não absorve um raio de um mineral. Então, como que fica isso, né, Gustavo? Eu costumo dizer uma coisa que é bem interessante. Até o omeprazol ele se encaixa perfeitamente quando nós estamos medicalizando a vida. Olha aí, gente, vou usar essa frase. Nós estamos medicalizando a vida. O que acontece?
até independente ele perguntou, Cláudio, né? Dos riscos do omeprazol. Sim, tem muitos riscos de tomar de maneira contínua. Exato. Esse medicamento é um medicamento que não, ele é um paliativo, ele é um suporte para um tratamento de uma gastrite ou de alguma outra moléstia. Super bem-vindo, ainda bem que existe, mas naquele dia, naquele local, por um tempo, né? Então, onde entra o regime alimentar, onde entra a questão, a influência do estresse, o fumo. Então, o que é a medicalização da vida? É o omeprazol para gastrite. É a fluoxetina, um antidepressivo, porque estou triste. Isso. É o medicamento para perder peso, porque eu acho que eu estou gordo. Então, hoje tá assim. É um problema que a gente sente, e eu falo isso muito para os alunos, para os colegas, que a gente está medicalizando a vida. Gustavo, eu vou usar um exemplo que você vai usar nas suas aulas. Por favor. Eu digo para o paciente assim, que quando ele chega tomando muito anti-inflamatório e muito analgésico, porque na verdade ele está sentado em cima de 2 taxinhas. Então, em vez de ficar tratando a dor e a inflamação, porque está sendo provocado pela taxinha, conclusão, você nunca vai sarar, você só vai tentar minimizar essa dor e essa inflamação. Eu digo assim, vamos tirar a taxinha? E aí você não vai precisar mais nem de analgésico, nem de anti-inflamatório. Essa é boa, né? É muito boa. Bom, nós já estamos chegando no nosso primeiro intervalo. Estamos aqui recebendo várias participações. Chegou aqui a participação da Miriam de Osasco. Já eu vou ler sua pergunta. A Maria Aparecida também, de Votorantim. E vocês mandem aqui seu e-mail, seu SMS, que estamos aqui aguardando hoje com essa presença tão simpática do farmacêutico bioquímico Gustavo Alves. Que o Senhor cuide de tudo, não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração, que cesse em toda dor, sofrimento, desamor. Permita que o Senhor cuide de tudo. Mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração. Já não coloque mais barreiras para o seu amor, pois só o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Permita que Ele escreva a sua história. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Que o Senhor, Ele cuide de tudo, não haja mais em ti tristeza ou desolação. Permita que o Senhor transforme seu coração. Já não coloque mais barreiras para o seu amor, pois só o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Permita que Ele reescreva a sua história. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Só basta acreditar, só basta acreditar, só basta acreditar. Só basta acreditar.
Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, aqui quem fala é Padre Edmilson Leite Alves, da Diocese de São Miguel Paulista. Estamos aproveitando esse momento para parabenizar a Rádio América, 7 anos com a Canção Nova e 82 anos de Rádio América. Parabéns por esse projeto evangelizador. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A Rádio América quer festejar com você os 7 anos da Canção Nova. Celebre conosco a missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da AM 1410. Será no dia 26 de agosto, às 8 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova. Venha participar conosco e traga o seu pedido de oração ou ligue para nós no 11 20 39 1410 e deixe a sua intenção. Missa pela cura das gerações para todos os ouvintes da Rádio América. Rádio América. Dia 26 de agosto, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 11 20 39 1410. A nossa oração. O melhor presente que podemos dar a você. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do Metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Michel Dias, sou do Jardim Danfer, São Paulo. O benefício que a rádio trouxe para mim foi a alegria de todas as tardes e estar em oração, principalmente com o programa JMJ. A verdade da fé dita de forma clara e ousada. O amor que Deus manifestou por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo, é um amor que não tem medida. A verdade em questão, com o Padre Paulo Ricardo. Você ouve a qualquer momento, aqui. Rádio América. Meio-dia e meia. Rádio América. AM 1410. Para chegar a um conhecimento persistente da fé, todo fiel pode encontrar um precioso conteúdo no Catecismo da Igreja Católica, um dos frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. Ele é um dom de Deus para a interpretação do Concílio Vaticano II. A fé cresce quando é praticada, vivenciada como experiência do amor de Deus gratuitamente recebido, e assim nos torna fecundos, porque alarga o nosso coração. Ano da fé. A Canção Nova é mais igreja. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Pois bem, a pergunta da Miriam de Osasco é que ela diz que usa isoflavona na forma manipulada porque ela não pode fazer uso de remédio alopata ou tomar o hormônio tradicional. E também usa Inátia. Não sei se você conhece um pouco de homeopatia. Inátia é minha mãe que tomava para os nervos, para acalmar. Mamãe foi grande usuária de homeopatia, ela gostava bastante. Aí, para problemas emocionais, a homeopatia também é bom. A homeopatia é totalmente outra linha, né? Então, nós aqui hoje vamos abordar, mas eu posso trazer um homeopata para a gente conversar. Inclusive, tem uma indústria alemã excelente chamada Heal, H-E-E-L. E eles entraram no Brasil, não puderam entrar como homeopatia, eles entraram como homotoxicologia. Muito interessante o trabalho deles, tá? Para detoxificação tem umas coisas muito interessantes. Mas a gente pode estar, assim, chamando um homeopata, Miriam, e aí a gente contempla. Maria Aparecida de Votorantim mandando um abraço. E o Luiz Antônio fez uma pergunta ótima, que daí a gente vai também linkar com essa do e-mail da... Peraí, 2 minutinhos, que eu já acho muito e-mail por aqui. Enfim, já achei.
A Fernanda do Rio, ela disse assim: vale mais a pena para a saúde permanecer com dor de cabeça ou tomar um remédio. Evito ao máximo qualquer medicamento, principalmente para esses pequenos problemas. Como faço? Depende também da dor de cabeça, né? Mas vamos linkar com a pergunta aqui do Luiz Antônio, que é de Guaratinguetá. Eu, minha esposa e meus filhos temos dor de cabeça. É a taxinha, Luiz. Você sabe que nutrição... Eu tenho muita experiência com esse assunto de enxaqueca, é impressionante. Enxaqueca de 20 anos, 2 meses de modificação alimentar, passa. É impressionante. Se você não leu, leia o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém. Aproveita e compra aqui pela comunidade. 0 operadora 12 31 86 2600. Porque assim de quebra você ainda está ajudando o projeto Dai-me Almas. Então ele diz que temos muitas dores de cabeça e às vezes temos febre. Tomamos medicação por conta. Às vezes funciona, às vezes não. Ainda não procuramos um tratamento médico. Gostaria de um direcionamento. Bom, qual o problema de você ter uma dor de cabeça e sempre tomar uma medicação? Essa medicação, a maioria delas tem paracetamol na composição, Gustavo? Os chamados analgésicos e anti-inflamatórios, a gente pode dividir os mais importantes aí, a base de paracetamol, a base de dipirona e a base do ácido acetilsalicílico, da aspirina, como a gente convencionalmente fala. Todos os três, ou até mesmo todos os outros que a gente não cita aqui, eles têm importante ação analgésica, sim, mas tem também algumas restrições, reações adversas importantes. Seriam efeitos colaterais. O que eu mais detesto, não sei se você concorda comigo, é o paracetamol. Já vi coisas muito complicadas porque ele realmente detona o fígado, né? Sim. E eu até você me deixa muito à vontade para falar do paracetamol, porque realmente eu tenho assim seríssimas restrições ao paracetamol, até mesmo a comercialização dele no Brasil, diferente de outros países. Não, mas ele é tão, sim, conhecido como maldoso, né? Como o mal, na verdade, que outro dia eu estava tomando Flumucil e estava ali escrito na bula. Antídoto. Exatamente, essas palavras. Excelente antídoto para os efeitos adversos do paracetamol. Falei, gente, porque Flumucil é N-acetilcisteína, que é excelente para toda a parte pulmonar. Eu, inclusive, sempre prescrevo para o meu paciente para dar um gás para o fígado, né? Então, quer dizer, nós não estamos falando novidade, né? Então, os analgésicos são excelentes recursos terapêuticos que nós temos. Terapeuticamente, a gente está muito bem servido quando necessário, usando de maneira adequada. Aí entra a questão da prescrição médica. Em alguns casos, os chamados não tarjados que a gente tem aqui no Brasil, eles podem ser até adquiridos na farmácia sem receituário médico, mas sempre aquilo, sob a supervisão de um farmacêutico, conversa com o farmacêutico antes. No caso, tanto do paracetamol, da dipirona, do AS, tem sérias restrições. O paracetamol, por exemplo, só um detalhe. Eu queria que você falasse dos 3. Isso. Então vamos começar pelo paracetamol. Isso. O paracetamol, ele geralmente o indivíduo está com aquela dor de cabeça da chamada pós-ressaca e ele vai tomar o paracetamol, por exemplo. E é uma das piores combinações, porque o teu fígado já está numa situação sobrecarregada, o seu fígado já passou por um estresse. Por um estresse, exatamente. E ele está se recompondo, isso a gente pode falar biologicamente até dessa maneira, e o paracetamol ele vai sobrecarregar mais ainda, é perigosíssimo nesses casos o paracetamol. A dipirona talvez foi seja um dos mais antigos, junto com a AS, e também um medicamento muito interessante, eficaz, etc. Mas tem que se tomar cuidado principalmente com as funções renais, quando se toma dipirona, né? E com algumas funções ligadas à questão do sistema hematológico, porque a dipirona interfere em alguns componentes do sangue, sistema hematológico. Idem o AS também. E claro, o uso excessivo de qualquer um deles, principalmente AS e dipirona, pode trazer transtornos gástricos, como úlceras, e no mínimo gastrites e doenças associadas. Mas repito, são
excelentes recursos terapêuticos, mas devem ser tomados sob supervisão médica ou com cuidados e orientação de um farmacêutico. Gente, sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós tivemos uma experiência no consultório de um que se tornou paciente depois disso, do Dr. Roque, que estava com uma dor nas costas medonha e em 3 dias ele conseguiu tomar 70 comprimidos de paracetamol. Não tenha dúvida que ele ficou muito mal, foi internado às pressas e antes de cuidar da dor das costas, ele foi para a UTI e ficou bem complicado porque teve uma disfunção renal, uma insuficiência renal aguda. Então, tem sim, gente. E eu tô falando isso porque a gente vê que as pessoas, não passou, toma outro, não passei, toma outro. No caso aqui, seu Luiz, eu recomendo de coração que você leia o livro, porque no último capítulo eu coloco os alimentos que são alergênicos. E na enxaqueca e dor de cabeça, eu tenho tido sucesso assim, até hoje eu tô com um paciente só, porque a gente coloca a enxaqueca sendo alimentar, não deu certo, pode ser mitocondrial, que isso aqui, aí você entra com enzimas mitocondriais e você melhora. E até hoje eu tô só com um paciente que ainda estou investigando a parte alimentar, mas de todos os tantos que já passaram comigo, todo mundo fica bem. Entende? Por quê? Porque segue aquele roteiro. Então tem lá, tá disponível, todo mundo pode ter acesso, são alimentos comuns. Por exemplo, ninguém entende que os cítricos têm octopamina. A octopamina é vasoconstritor. Então, octopamina para desenvolver uma bela de uma enxaqueca, 2 palitos, como a gente brinca. São os gatilhos que a gente fala, né? Os gatilhos. A cafeína, tem gente que é sensível à cafeína, entendeu? Leite, derivados e glúten nem se fala, alguns são ao milho. Então, tem vários, gente. Então, realmente vale a pena você dar uma olhadinha, tá, Luiz? E o Cláudio, o que ele falou aqui? Ouvi que se a pessoa que está infartando tomar uma aspirina, é bom para dilatar as artérias do coração e chegar a tempo no hospital a ser socorrido. Mito ou verdade? Bom, eu só vou responder uma coisa. De cada 100 pessoas que têm um infarto, 60 morrem na primeira hora, mesmo dentro de um hospital. Então, as outras 40, funcionaria esse negócio de colocar um comprimido de aspirina na boca? Mito ou verdade? Então tem um pouquinho de cada um. Vamos rapidamente. A aspirina, ela se tomada de maneira profilática, em doses menores, em torno de 100 miligramas, até no máximo 200 miligramas, ela tem uma ação ela é um antiagregante plaquetário. Ela atua como um inibidor da formação de trombos e impedindo assim um infarto do miocárdio, alguma coisa do tipo. Agora, se no caminho para o hospital ela for administrada, o tempo dela ser absorvida, dela começar a fazer efeito, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, assim, como profilático e com esse mecanismo de antiagregação plaquetária, é um medicamento extremamente útil, eficiente e muito barato também. Muita gente usa, inclusive o Roque. E você sabe que, inclusive, está tendo muita embolia por conta de voos muito extensos. Então, dependendo do paciente, o Roque às vezes pede até para tomar uma injeção ou então tomar uma aspirina, alguma coisa assim. Bom, enquanto a Ana vai me ajudando aqui, eu já tenho esses papeizinhos que eu já coloquei. Olha, a Daisy, ela enviou a mensagem dela pelo iPad. Ela gostaria muito de ser sorteada, mas ela tem uma dúvida. A filha dela tem esquizofrenia e não consegue engolir. Então, a médica permite que eu mascare, mas estou preocupada, porque ela não engole mesmo. Posso continuar macerando? Pois o fim justifica os meios, né? Sim. Ótimo programa, estou ligadinha. E aí? Aí é o que nós chamamos da questão do risco-benefício. Nesses casos, a gente vai tratar como exceções. Sim, não há outro recurso. Mesmo para o idoso, você pega... Eu trabalhei muito tempo com idoso demenciado numa instituição aqui em São Paulo. O idoso, ele tem dificuldade de mastigação. Então, você vai ter que recorrer à maceração, a alguns recursos que possam mascarar o tamanho do comprimido, se for uma cápsula, até mesmo abri-la e dá-la junto com um líquido, mas aí a gente trata das exceções. Então ela está correta, tem que manter esse procedimento que ela tem. Tá vendo? Para tudo tem um jeitinho, né? E aqui tem
Eu não sei seu nome, amor, porque tem só... Aonde? Ah, Luciana, perdão. Ela é de Itabira, em Minas. Boa tarde, estou acompanhando o programa de hoje. Gostaria de saber o melhor horário para tomar suplementos vitamínicos. Ela atualmente está tomando ela está gestante, ela está tomando uma determinada fórmula pronta. Olha, tá aí uma coisa que, apesar de ter pronto na farmácia, foi o que o Gustavo falou, eu detesto. Vale a pena você ir numa nutricionista a cada trimestre, porque ela vai prescrever para você a cada trimestre o que você precisa para cada trimestre de suplementação. Eu tenho 3 fórmulas, assim, típicas, né? Lógico, eu vou adequando de acordo com o paciente, mas em cada momento você tem uma necessidade. Então, se eu fosse você, eu iria. E ela também está tomando, como todo o planeta, precisando vitamina D, né? Mas falando sobre os horários de vitaminas e minerais, por exemplo, esses polivitamínicos. Qual é o melhor horário para tomar? Quando fala assim, tome as refeições. O ideal, as refeições, não só para vitamina, mas para todos os medicamentos, se aconselha, se entende que não se deve tomar exatamente em cima da refeição. Então, entre uma garfada e outra, o cara vai tomar a vitamina ali. Porque mas muitas pessoas têm esse hábito, né? E então se aconselha que seja próximo às refeições, 1 hora antes, até 1 hora depois, até porque muitas vitaminas elas precisam desses chamados carreadores, principalmente as vitaminas que são absorvidas pela gordura, são amigas, né? da gordura, né? Aquelas vitaminas que são as chamadas lipossolúveis, amigas da gordura. E, entretanto, outras, e esses compostos, doutora, muitos hoje em dia, têm além de vitaminas, oligoelementos, sais minerais e outras substâncias. Entre as quais, por exemplo, algumas, em contato com o alimento, elas formam uma espécie de quelato. Elas formam uma massa que é inabsorvível. Então, se puder tomar um pouquinho, não exatamente em cima da refeição, pelo menos você preserva a condição daquelas que precisam da gordura e, ao mesmo tempo, você não oferece risco para aquelas outras que, associadas mesmo ao leite, né, poderiam formar quelatos, exatamente, poderiam trazer uma série de problemas até para reduzindo o efeito dessas vitaminas. Com certeza. E talvez as pessoas acabem tomando nesse horário, sabe? Porque o que eu noto do paciente quando a gente passa a suplementação, esqueci, aí não tomei. E aí fica aquela coisa, se eu for tomar 1 hora antes do almoço ou 2 depois, como é que eu vou fazer? Vou ter que pôr o celular? Então, eles acabam tomando na hora da refeição. Tem essa cultura. Eu vou dar dois medicamentos que muita gente toma. O propanolol, que é um medicamento que é usado para hipertensão e para insuficiência cardíaca, e o propanolol não deve ser jamais tomado com leite. Essa é uma informação importante, não deve ser tomado com leite. O leite ele atrapalha, ele diminui o efeito do propanolol. Na verdade, ele até faz com que as doses liberadas na corrente circulatória sejam muito maiores do que o esperado. Olha. E enquanto que o captopril, que é um medicamento que a gente conhece, o nome comercial dele, um medicamento muito tomado, muito recomendado, um belo medicamento para tratamento de hipertensão, se tomado junto com a refeição, ele tem 30% da biodisponibilidade, que é a quantidade do remédio que chega no sangue diminuída, 30%. Nossa, e geralmente além daquela passagem no fígado tradicional, que já diminui normalmente. Exatamente. A farmácia já na hora da fabricação, já conta com aquela primeira passagem no fígado, Isso, né? que é o caso do propanolol, que ele tem essa primeira passagem muito forte. O Capotem, além disso, mas principalmente, ele sofre uma redução na sua absorção de 30% se dado com comida. E como o captopril geralmente é a cada 8 horas, geralmente o indivíduo toma de manhã, depois do café da manhã, no almoço e toma à noite, às vezes depois da janta, né? Então, na verdade, às vezes não é o medicamento que não está sendo bom para ele, é que ele está administrando no horário errado. Tem um medicamento muito conhecido, que é o alendronato, que é para osteoporose. Ele tem uma recomendação que ele tem que ser tomado em jejum. É o chamado jejum absoluto, aquele que você acorda e já do jejum do dia anterior. Os hormônios tireoidianos, né? Exatamente, igual aos hormônios, igual ao T4, exatamente. E o alendronato, ele tem que ser tomado em jejum absoluto e o paciente tem que permanecer sentado ou em pé por 30 minutos. Não pode nem deitar, nem sair para fazer caminhada, geralmente Olha, porque ele sofre interferência no efeito dele. Eu vou te contar uma coisa, eu odeio esse remédio. O alendronato. Por quê? Primeiro que primeira coisa,
eu descobri recentemente, que eu vou dizer para vocês, quando vocês olharem a sua densitometria óssea, cuidado, porque eles dão o laudo final para pessoas, adultos jovens, que é de 20 a 40 anos. Eu tenho 58, então para pessoas da minha idade, a minha densitometria está correta. Mas se vai comparar entre 20 e 40, ela está com osteopenia. Claro. Então, gente, primeiro dado. Aí fico enfiando esse alendronato nas pessoas, sendo que, principalmente na menopausa, a mulher já tem uma série de riscos cardiovasculares e está assim de trabalhos na literatura mostrando que excesso de cálcio pode provocar doença cardiovascular, né? Precipitar. Então, gente, é o seguinte. Primeiro, aquele detalhe. Ontem mesmo estava no meu consultório uma senhora Bezerrinha. Ela é de fora de São Paulo. Bezerrinha. Leite o tempo todo. Tá. A densitometria dela, de uma velha de 70 anos. Eu até fui olhar esse detalhe, mas mesmo para a idade dela, ela já está bem abaixo. Tem momentos que ela está com 75% se olhado para o adulto da idade dela. Então, você vê que não é tomando leite, não é você colocando... E saiu muito clássico já. Não sei se você viu esse estudo que fala que alendrolato você não pode tomar mais do que 5 anos, que ele dá necrose de mandíbula. Tá? Isso já está bem claro na literatura. Então, antes de ficar tomando alendronato e esses remédios todos, a fonte de cálcio, etc. e tal, lembrando, conseguiu comer alguma coisa com cálcio, que não tem só no leite da vaca, porque é inviável a gente pensar que um ser humano depende da glândula mamária de outro bicho que, na verdade, só tem 10 mil anos na nossa concepção de alimentação. E tem pessoas que nem chegam perto disso se você olhar aquela indiazinha no meio do Amazonas. Então, gente, não é isso que vai ser o problema. O problema é com aquele cálcio que você comeu ir para o osso. Aí você precisa de uma proporção de 2 de cálcio para 1 de magnésio. Vitamina D e mais 24 nutrientes. E depois não excretar esse cálcio à toa, com excesso de proteína na alimentação, tomando refrigerante que o fósforo expolia cálcio. De repente, se você tem uma resistência à insulina, aquela insulina vai parar no seu rim retendo sódio. E aí você vai excretar mais cálcio. Então, tem um monte de interferências, né? Então, realmente, eu gosto sempre de falar isso para alertar as pessoas que, sabe... É complicado, né, Gustavo? Tem toda a razão. Bom, tem aqui uma pergunta. Faz o seguinte, Meire, eu vou responder sua pergunta amanhã, tá? Eu sei que é da alçada do Gustavo, mas eu quero falar como nutricionista, tá? A Valéria, de São Paulo. Minha mãe teve um AVC há 4 anos. Ela não se alimenta só por sonda e não engole. Aí fica aquele detalhe do comprimido amassadinho, que nesse caso pode ser sim. A Veraniza, que diz que tem enxaqueca há muitos anos, hoje ela não tem mais crises, elas, aliás, diminuíram. E ela toma um tal de Encharque. Você conhece esse nome? Encharque. Esse não conheço também, tá? Porque ela queria saber alguma coisa sobre esse medicamento. Bom, então nós vamos ficar devendo. Ah, tá. Pensei que já fosse final do programa, pelo amor de Deus. Bom, Aninha, vai cortando aqui. Sobre a semente de sucupira, eu vou pedir para você, Dagmar, que é lá de São José do Rio Preto, assistir o nosso programa feito com José Bacite, só sobre... fitoterapia, tá? Assim, a gente usa o tempo do Gustavo para responder coisas referentes à área dele. Deixa eu ver aqui, tem a Michele. Michele, eu vou ler enquanto ele responde uma pergunta. Esse seu e-mail está bem comprido. A paciente está perguntando, não é paciente, a Cássia de Porto Ferreira está perguntando se pode substituir o AS Prevent por kefir. Como assim? Kefir. Kefir são aquelas boas bactérias intestinais que você cultiva. Não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. Né? Ela está dizendo
estarei fazendo a substituição para a prevenção de trombose. O que a gente poderia sugerir também seria o ômega 3, né? Que ele tem efeitos bons também. Mas sempre associado, né? Eu acho que... Não para com a S, não. Medicamento não se para, a não ser que o médico diga, tá? E lembrando, o nutricionista não prescreve medicamento e também não tira medicamento, tá? E os corticoides usados de forma contínua podem... Aí eu tenho que usar o omeprazol como protetor estomacal? Qualquer medicamento usado de forma contínua, ele vai sempre requerer alguma droga de suporte para diminuir esses chamados efeitos colaterais, como é o caso do omeprazol e outros, a ranitidina e etc. No caso específico do corticoide, tem também uma lenda que fala, não vou tomar corticoide porque senão eu vou inchar, vou engordar e etc. O corticoide é um excelente recurso terapêutico, tem que ser tomado dentro daquilo que é o recomendado, não deve ser tomado por tempos excessivos, porque sim, ele pode trazer problemas aí sim de retenção de líquido por tempos excessivos, ele pode trazer até alterações na imunidade, enfim, então são drogas extremamente benéficas, úteis, mas que devem ser ingeridas, devem ser tomadas de acordo com a prescrição médica e não de maneira fútil, como a gente vê às vezes até numa gripe, num resfriado. Isso. O indivíduo toma lá um corticoide injetável, vai na farmácia, pede lá a gente fala cortisona, né? E a cortisona para com a secreção do nariz que está saindo, dá uma sensação um pouco melhor ali, que é muito momentânea, mas aí sim pode trazer alguns danos que vão aparecer porque todo anti-inflamatório impede a formação da nossa mucosa, inclusive intestinal. E aí você faz um estrago. Gente, vamos fazer o sorteio, mas deixa eu ler uma coisa bárbara aqui. Gente, eu vou pedir para Ana já picar rapidinho as coisas. Excelente o e-mail da Michele. Michele, obrigada, depois eu vou entrar em contato com você. Ela é engenheira de alimentos, atualmente trabalha num laboratório com resíduos de medicamentos veterinários. No caso dos antihelmínticos. Não sei como está a venda dos vermífugos, mas será que estamos consumindo carnes com resíduo desses compostos e com isso estamos se desverminando naturalmente? Da onde se conclui que o que o bicho come fica um xenobiótico estocado no tecido gorduroso dele e de quebra a gente está consumindo, como acontece com os antibióticos, né? Olha, daí é pra gente... Vamos fazer um programa depois sobre isso? Eu vou só, 30 segundos, falar de um trabalho de uma pesquisadora da Unicamp que identificou na água que nós tomamos hoje resíduos de hormônios femininos. Pois é, e sabe do que também? Quimioterápicos, porque quem faz quimioterapia também vai no banheiro. Exatamente. Escolhe um, vamos fazer o sorteio. Então é aqui a Fernanda Alves, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então, Fernanda, a Aninha vai entrar em contato com você para pedir seu endereço e você vai receber diretamente lá da Fábrica do Marco aquele açaí maravilhoso que depois eu trago no próximo programa para você experimentar, que é sensacional. Legal. Gente, foi bárbaro o programa, né, Gustavo? Você contribuiu muito. Vamos fazer um próximo programa pegando esse gancho do e-mail da Michele, e que diz que os pais dela são sócios e ela é do Espírito Santo do Pinhal, mas atualmente está morando em Campinas e está sempre ligadinha na TV e hoje agora ela está tabulando os dados no micro e ouvindo o programa. Mulher sábia. Então, Michele, a gente vai fazer um próximo programa, você fique atenta que a gente divulga quando, com o Gustavo, e vamos falar de coisas incríveis ainda dentro dessa área que é muito simpática, né? Certo. Gustavo, obrigada. Queria agradecer mais uma vez você ter me chamado, já algumas vezes que eu venho. Eu gosto muito de falar sobre medicamento como uma utilidade pública para as pessoas, que a gente sabe que precisa. Me sinto muito bem com isso. Posso deixar um e-mail de contato? Por favor. Caso tenham dúvidas. Por favor. O meu e-mail é gusfarma. @hotmail.com. Ok, gusfarma com F? Com F de faca. Então, gusfarma@hotmail.com. Se disponibilizando, vocês mandem as dúvidas que ele, então, responde. Queridos e queridas, um beijo enorme. Até amanhã, se Deus quiser. E nesse Mais Saúde, que é um programa de utilidade pública para você, um presente da Canção Nova. Por isso que vale a pena se associar a esta obra.
pelas mãos de um pobre servo escolhido. O teu amor transpassa o coração de amor. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Você quer melhor notícia que essa, gente? A solução da tua casa está começando aqui. A solução dos problemas da sua casa está começando nesse dia que se chama hoje. Porque você veio, e quando você chegar na tua casa, hoje à noite, amanhã cedo, ou daqui a uma semana, não sei, a situação começará a ser resolvida por causa da tua vinda e através de você. Deus que está agindo em você aqui, vai começar a agir através de você lá. A sua casa anseia pela sua volta. O portão da tua casa está tremendo já, a hora que você botar a mão naquele portãozinho lá, ou quando você apertar a campainha, ou quando você pegar o elevador para subir no seu prédio. Eu não sei aonde você mora, mas eu só sei que a situação da tua casa começou a ser resolvida a partir do momento que você pisou na Canção Nova. Você conferiu PHN com Dunga. Neste mês de agosto, celebramos 7 anos da Rádio América na Canção Nova. Feliz aniversário, Rádio América. Aqui é o Padre José Roberto, da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Neste dia, que essa rádio possa irradiar muitas bênçãos sobre os corações e que desça sobre todos aqueles que nos acompanham pela Rádio América a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Tarde de autógrafos com Emanuel Estênio, autor do livro Jovem, Levanta-te, dia 22 de agosto na loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento 43, próximo à estação Sé do metrô, a partir da 1 da tarde. Animação, oração, terço da misericórdia e autógrafos. E mais, na compra do livro Jovem, Levanta-te, no dia 22, você ganha 20% de desconto. 20% de desconto. Tarde de autógrafos com Emanuel Estênio, na loja Canção Nova. Informações, 3587-3140. Está chegando o momento de realizar sonhos e, com muito amor no coração, fazer a evangelização acontecer. A nossa missão é essa. E digo mais, tudo que o Senhor nos deu como meios é para isso. Levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Vem aí a promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Este ano com grandes surpresas. Prepare-se. E a chance de ter uma casa nova. Neste ano da fé, peçamos ao Senhor para a igreja ser cada vez mais uma verdadeira família, que leva o amor de Deus a todos. Papa Francisco. Toda quinta-feira, 1 da tarde, você acompanha na programação da Rádio América Deus Proverá, a evolução das campanhas Canção Nova e o andamento do projeto Daime Almas. Deus Proverá, mais uma produção Rádio América. Meio-dia e 59. Rádio América. AM 1410. Quem acredita nunca está sozinho, porque a fé é um bem comum que ajuda a edificar a nossa sociedade, dando esperança. A fé nasce no encontro com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Deus vivo que revela o seu amor. Um amor que nos antecede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Ano da Fé. A Canção Nova é mais igreja. América. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz,